Hoje, 26 de maio de 2021, iniciaremos nossa aula agora às 7 horas e 30 minutos, onde falaremos sobre o Instituto da Introdução, o grupo da Marilza, as apresentações sobre a teoria da pena. O grupo anterior falou sobre pena privativa de liberdade. O grupo anterior... Opa, agora que está dando certo. O grupo anterior falou sobre pena privativa de liberdade. O grupo pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa, né? Isso é bom para vocês, sabe por quê? A ficar desenrolando esses trabalhozinhos para vocês terem e quebrando esse gelo aí, né? E o grupo da Marilza, eu quero parabenizar agora o grupo da Marilza, que foi excelente, tá? O grupo da Marilza e companhia ali. O pessoal, eu vi a disposição do pessoal. Em pleno sabadão, eles deram um jeito de gravar, mandaram pro grupo aí, né? Eu não consegui postar no AVA até hoje. Você me mandou no Google Drive, Marilza? Marilza. Olá, professor. Boa noite a todos. Professor, não mandei no Google Drive. Mandei só lá pelo grupo. Tá, e eu tenho que fazer o registro. Você vai ter que mandar amanhã, tá? Uhum. Tá bem. Eu não mandei, até porque no sábado a internet estava bem ruim. Nós demoramos. Sim, tava péssimo. Né? Eu tive que pescar, porque tava ruim. Isso aí. Pessoal, é o seguinte. Vou falar aqui. Os outros têm que parabenizar. Os outros têm que participar, tá? Todos têm que participar aí das outras aulas aí, tá? Das aulas e ficar a postos aí para estar participando da aula. Que eu possa a qualquer momento, ou também o grupo pode fazer uma pergunta para os colegas aí, tá? Só estou habilitando uma outra função aqui no... Beleza, você é a Lília. Lília, eu nunca tinha visto a Lília, ó. 7 meses de aula, eu nunca vi a Lília. Nunca tinha visto, né? Tô vendo agora. 7, 8 meses já. Não, 5 meses, né? Pessoal, o pessoal da Marilza, tem alguma coisa que deixou de falar, Marilza? Você quer complementar aí? Você falou sobre... Hein, Marilza? Sim, professor. Pode complementar, então. Fica à vontade. Não, desculpa, respondi sim ao senhor. Mas estava dando uma revisada aqui. Desculpa, é por respeito, mas estive dando uma revisada no conteúdo. Acredito que foi dito sim, tudo. Foi dito tudo que precisava ser dito. Entendi. Hoje eu estou em 2 aulas. Estou na aula do pessoal de Direito Empresarial, né? Falando com eles aqui. E estou na aula com vocês. Só ver aqui, peraí. Já passo para vocês. E a Marilza, vocês entenderam lá? Eu posso fazer pergunta para vocês aí, tanto a Fernanda como a Lília e a Márcia, da palestra anterior das meninas aí, viu? Por isso que eu digo que vocês têm que ficar atentos e estudando tudo quanto é assunto que cai aí, que tudo tá valendo nota, tá? A pena privativa de liberdade, vou começar lá com a Flaviane, que ela tá nervosa. Lá comigo, professor. Então, atribui a uma das suas colegas aí, então, que você quer que eu pergunte. Deixa eu quietinha. Você lembra que da vez eu nem consegui apresentar, né? Então, da pena privativa de liberdade que a Marilza, o grupo da Marilza apresentou, foi brilhante pelo seguinte fato. Eles fizeram todas as ponderações que eu falei. Por exemplo, hoje eu tive um cliente que o juiz deu uma sentença para ele de 3 meses e 4 dias. Essa sentença, Márcia, ele poderia
cumprir no fechado ou no semiaberto? Com base no que os colegas explicaram. 3 meses e 4 dias. Qualquer um dos 3 aí pode responder. Ele era reincidente. E aí? Pode responder, gente. Aqui é o lugar de errar. Fala aí, Matheus. Então, ele não poderia responder. Não, Marius não. Ele não poderia responder. Ele pode responder no semiaberto, que é o regime mais gravoso do que ele pegou. Ele pegou um aberto, que seria 3 meses e 4 dias. Porém, o juiz, com base na condenação, na reincidência, o juiz o condenou ao regime mais gravoso. É isso, Marilza? A Marilza vai me ajudar aí. A Marilza sabe melhor que eu isso aí. Né, Marilza? Exatamente, professor. Se ele for reincidente, pegar uma pena inferior a 4 anos, ele pode cumprir ela no semiaberto. Olha aí, tô falando, a menina é brilhante. Pode levar a menina. É um prodígio do direito penal. Inoxidável a pessoa, quer dizer, brilhante. Certo. Pessoal, qual é o tema de vocês aí? Quem vai falar primeiro? É a aplicação de pena. Aplicação de pena. O que mais? Qual que é os outros temas que as meninas vão falar, Márcia? Acho que a Márcia tá brava, sabe por quê? Ela tá com cara de nervosa aí. A Márcia tá com cara de nervosa pelo seguinte fato, eu uso ela nos exemplos aí quando eu falo de teoria. Isso, professor. Ela deve estar só o veneno, falando assim, desgraçado, fica lembrando de mim o tempo todo. Brincadeira, né? Mas é um modo carinhoso de tratar vocês, gente. Aqueles que estão mais na memória, tá? Eu passo a palavra... Oi? É porque a Márcia tá em todas as aulas, não falha nem um dia. E também a dedicação dela, né? Tá certo. Eu passo a palavra ao grupo aí, quem vai dar o tom do tema. Tá, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Flaviane. Hoje a gente vai explicar sobre a aplicação de pena. Eu vou falar sobre a simetria de pena, como o juiz faz o cálculo, quais são os métodos que ele para poder aplicar a sentença. Quando ele vai aplicar a sentença condenatória, ele teve todo um processo, né? E só precisa fazer o cálculo para saber o quanto de pena o cumprir. E para fazer o cálculo, o método é o Nelson-Gria. Como o nome já diz, o método ele consiste em utilizar 3 fases para chegar ao resultado da pena que será aplicada ao réu. A primeira é a análise de circunstâncias judiciais. A segunda é a análise de circunstâncias de agravantes e atenuantes da pena. E a terceira é as causas de aumento da diminuição da pena. Eu vou utilizar como exemplo, como base aqui, o exemplo do artigo 121, o Código 121 do Código Penal, o artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém, que consiste em pena de reclusão de 6 a 20 anos, e essa pena e para fazer a condenação judicial, a gente usa o artigo 59 do Código Penal. Consiste em... Deu uma perdidinha aqui. Neste momento, a gente vai analisar se o crime vai ver se o crime é qualificado e se foi praticado. Porque depende de como ele foi cobrado, esse ser, no meu exemplo, um homicídio qualificado.
E se cometido a pena passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos, porque a qualificadora aumenta o cálculo da. Então, no momento neste momento, analisamos qualificadoras. Na primeira fase, vamos analisar as circunstâncias judiciais, que está prevista no artigo 59 do Código Penal. Pode ser valorado tanto na forma positiva quanto na forma negativa pelo juiz. E para poder ter exemplos, vamos usar circunstâncias qualificadoras que o juiz usa, que é a habilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, motivos do crime, a circunstância do crime, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. E todos esses artigos escritos no artigo 59 do Penal. Então, dependendo do caso concreto, elas podem ser boas ou ruins. O juiz vai valorar conforme cada uma delas se destacar no réu. Se elas forem boas, terá diminuição da pena. E se elas forem ruins, terá aumento da pena. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. A culpabilidade não é aquela culpabilidade que é referente à fundamentação da pena, como a gente já estudou nas aulas passadas. E referente ao fato típico, lícito e culpável. Essa culpabilidade que o artigo 59 traz se diz respeito ao potencial de consciência da licitude. Serve para saber se que aquela conduta do sujeito praticou é reprovável. Aí ela pode ser um grau mais alto ou mais baixo, dependendo do que o juiz tiver acesso no caso. Logo em seguida, temos antecedentes. Os maus antecedentes referem-se somente às condenações já transitadas em julgado, que não podem ser mais utilizadas para fins de reincidência. Na terceira, temos a conduta social. Ela se diz respeito como o sujeito é na família, na comunidade, com a relação que ele tem com os amigos, e isso pode ser tanto para o bem dele como para mal, né? Se alguém falar bem dele, ele vai ter pontinhos positivos ali com o juiz. Logo depois, analisa-se a personalidade, se é uma pessoa de má índole ou de boa índole. E também tem os motivos do crime, que a gente precisa saber o porquê que ele praticou aquele crime. E as circunstâncias em que o crime foi praticado, que é o tempo, o lugar, o meio de execução, o objeto que foi usado para cometer o crime, e também pode ser avalorado como, por exemplo, se houver crianças no local, o juiz pode entender que essas crianças vão ter traumas, né, psicológicos ali por ter presenciado um crime, então pode agravar mais a situação. Também tem a consequência do crime, que aqui a gente não se fala da consequência do crime como a consequência natural, porque a consequência natural do crime 121 seria a morte, né? A consequência do crime aqui nos fala que, por exemplo, se um pai de família morre e deixa ali 3 filhos que era dependente dele que ele trazia o sustento para aqueles 3 filhos, e esses 3 filhos perdeu o pai e já não tinha a mãe, então isso o juiz pode também valorar isso aí como um aumentozinho a mais, né? Porque deixou 3 dependentes sem desamparados. E por último, vamos analisar o comportamento da vítima, que se de alguma forma a vítima influenciou negativamente a conduta do agente. Se comprovado isso, a pena pode ser abrandada, porque se a vítima influenciar ao agente a ter um comportamento de querer matar, ela pode, se ela conseguir provar isso para o juiz, né, que ela matou porque foi estimulado, o juiz pode dar um abrandamento aí na pena dele.
Bom, minha parte era até essa daí, e aí agora a Márcia vai dar continuidade na segunda fase aí. Antes de passar para a Márcia, eu já quero fazer uma ponderação no que a Flaviane apresentou aí. Oh. Professor, seu microfone. Perdão. Antes de passar para a Márcia aí, eu só vou fazer uma ponderação. Márcia, você vai falar sobre a aplicação da pena ou você vai falar do outro tema? É a aplicação da pena também, professor, é da segunda fase. Então pode dar continuidade. You are now muted. Nós, a Márcia, o professor está me deixando famoso já, né? Aqui no das TV, né, professor? Exatamente. Hoje estão me ouvindo, né? You are now unmuted. Estamos ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas tá ouvindo. You are now Graças muted. a Deus. Então, vamos lá. Primeira fase, Tá cortando. Oh, Jesus. Márcia, faz uma tentativa, desliga a sua câmera, deixa só o seu microfone ligado, pode ser que dê certo. É só para avisar para todo mundo que a gente já tem todos os vídeos das apresentações tudo gravado e está tudo organizado. Se caso ela não conseguir falar, a parte dela vai ser postada. Ela está com o vídeo para postar. O grupo de vocês é o da Jéssica, Melhorou né? agora? Estamos ouvindo. Sim, You are now unmuted. Estamos ouvindo. Então, a parte que eu fiquei You are now muted. Tá You are now cortando. unmuted. Não, tá cortando. pelo meu telefone, eu fiz um vídeo, tá? Vamos passar para a Lília e para a Sabrina. Talvez as duas apresentam e nós voltamos para a Márcia. A internet talvez dê uma segurada aí. Agora sou eu ou é você, Vivi? Oi. Tá me Você ouvindo? é Todo sobre o mundo? quê? Estou ouvindo A perfeitamente. minha terceira fase da aplicação da pena. Pode seguir? Pode ficar à vontade. Ok. Então, a minha fase é a terceira fase da aplicação da pena. Ela vem de uma... O juiz fez uma avaliação judicial, no caso, né, da primeira e da segunda fase. Aí, o que acontece? A terceira fase, ela vem com o aumento e a diminuição da pena, que são espalhados por todo o Código Penal. Aí, depois de todos os avaliados, são chegados à pena definitiva. Terminei, professor. Só? Ô, professor, é porque, assim, a primeira causa, a primeira fase e a segunda, elas são mais extensas. A terceira fase já vem com avaliação judicial. Depois da primeira e da segunda fase, vem a avaliação. Aí vai ser feito o cálculo do aumento ou diminuição, que no caso a terceira fase seria a pena definitiva. Entendi. Beleza. Peraí, o grupo de vocês ficou com 3 temas, não foi? Me recorde, por favor. Foi. Ah, tá. Aplicação da pena, concurso de crime e suspensão da pena. Beleza.
Você vai falar sobre o que, Sabrina? Concursos de crimes. Entendi. Quem vai Pode falar iniciar? sobre qual é o outro tema? O outro é suspensão da pena, mas a menina eu acho que não está aqui. É a Jéssica, ela falou comigo aqui agora. É suspensão condicional da pena, que é o sursi. Certo. Então manda bala, vamos assistir a tua aula aí. Boa noite, meu nome é Sabrina. A primeira coisa que a gente deve saber é que a gente não pode confundir concurso de crimes com concurso de pessoas. Concurso de pessoas, ele está ligado ali com a pluralidade de agente, e já o concurso de crimes, ele está ligado com a pluralidade de infrações penais. O concurso de crime ele está diretamente relacionado à dosimetria da pena privativa de liberdade, sem relação com o cálculo em si, mas sim com a situação em que o caso concreto apresente vários crimes cometidos pelo agente, para se definir a espécie de concurso e a forma de se aplicar a pena. O concurso de crime, ele ocorre quando o agente realiza vários crimes, idênticos ou diferentes, por meio de várias condutas. Para a gente poder conseguir distinguir cada concurso, a gente tem que prestar muita atenção em quantos meios de concursos teve, de condutas teve. Nesse caso aqui, por meio de várias condutas, sendo concurso material ou crime continuado, ou por meio de uma só conduta, concurso formal. Sendo que, de acordo com a espécie do concurso de crime ocorrido, será definida a forma de aplicação da pena para os crimes praticados. Qual seria essa forma de aplicação da pena dentro do concurso de crimes? Existem dois sistemas dessa forma de aplicação da pena: o sistema do cúmulo material e o sistema de exasperação. O sistema do cúmulo material, ele funciona da seguinte forma: somam as duas penas. Por exemplo, eu cometi o crime A e o crime B. Seria somado, por exemplo, se eu pago um valor X pela Ô, Jesus amado, por que não volta essas aulas presencial, pai? Travou lá o dela. Travou de vocês também? Mais alguém travou aí ou não? Sim, tá travado. Travou de todo mundo. Minha internet caiu, calma aí. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Ah, tá. Espera aí que a minha internet caiu. Seria esses dois tipos de sistema. Eu vou voltar na parte dos sistemas, que seria o sistema do cúmulo material e o sistema da exasperação. O sistema do cúmulo material funciona da seguinte forma: se eu cometi, por exemplo, dois crimes, crime A e o crime B, seria a junção dessas duas penas. Eu seria penalizado por um valor X na pena A separadamente, pelo crime A e separadamente pelo crime B. E nesse sistema do cúmulo material, seria somado essas duas penas e eu pagaria por esse valor total. E já no sistema da exasperação, funciona da seguinte forma: aplica uma só pena do mais grave e aumentada D. Isso aí depende do tipo de concurso. Aí pode ser aumentado de 1/3, 2/3, meio, isso aí depende. Existem 3 tipos de concursos, como eu havia dito: o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Eu vou falar agora sobre o concurso material, que está previsto no artigo 69 do Código Penal, e ele ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ocorrendo, portanto, pluralidade de condutas e pluralidade de resultados, ou seja, mais de uma conduta e mais de um resultado. Nessa partezinha das condutas que a gente vai conseguir diferenciar um concurso do outro. Aí, nesse caso do concurso material, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Deixa eu respirar aqui. Homogêneo é quando os crimes praticados são idênticos. Por exemplo, o agente comete 2 homicídios
E heterogênea é quando os crimes não são idênticos. Por exemplo, a gente comete um estupro e um homicídio. Na questão da espécie do concurso material, da aplicação da pena, usa-se o sistema do cúmulo material. Aplica-se a pena, como eu havia falado, separadamente de cada crime e somam as duas penas. Agora eu vou falar sobre a segunda espécie de concurso. Nesse caso aqui é o concurso formal. Deixa eu ver se o seu áudio está ligado, está dando eco aqui. You are now muted. Agora eu vou falar sobre o concurso formal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal. Ele ocorre quando a gente, mediante a uma só conduta, ou seja, vocês viram a diferença? No concurso material existia mais de uma conduta. Aqui só existe uma conduta. Mediante a uma só conduta, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Trata-se, então, de uma situação em que temos unidade de condutas e pluralidade de resultados, ou mais uma conduta e vários resultados. Por exemplo, eu dou um tiro em alguém com uma só conduta, né, dando apenas um tiro, esse tiro transpassa essa pessoa e acerta outra. Ou seja, por meio de uma só conduta, eu tive vários resultados. E esse seria um exemplo. Aí, nesse concurso formal, ele se subdivide em concurso formal perfeito ou impróprio, ou concurso formal imperfeito ou impróprio. O concurso formal perfeito, ele está previsto no artigo 70, na primeira parte do Código Penal, ocorre quando a gente, por meio de uma só conduta, gera vários crimes idênticos ou diferentes, no caso do homogêneo ou heterogêneo, possuindo uma unidade de desígnio, ou seja, um único objetivo, que pode ser único dolo, gerando vários resultados, ou mesmo gerar vários resultados através de uma única conduta. Deixe cuidado. Igual a questão que eu tinha falado, a pessoa, do exemplo do tiro, a pessoa tinha um único objetivo de atingir uma única pessoa e acabou excedendo esse crime, gerando mais resultados. Esse seria um exemplo de concurso formal perfeito. Nesse caso do concurso formal perfeito, aplica-se a pena de um só crime, qual seja o mais grave, no caso aí seria o homicídio, se a outra pessoa for só lesionada, né? Aumentada de 1/6 ao meio, usando-se o sistema da exasperação. Já no concurso formal imperfeito ou impróprio, artigo 70, na segunda parte do Código Penal, ocorre quando, por meio de uma só ação, o agente gera vários crimes, porém com dolos independentes em relação a cada crime, ou seja, atua com desígnios autônomos. Nesse caso aqui, já seria, por exemplo, diferente do concurso formal perfeito, lá a pessoa tinha um único objetivo, já que a pessoa tem o objetivo de atingir mais pessoas, porém ele tem uma única conduta. Por exemplo, eu com o intuito de coloco uma bomba dentro de um carro, sabendo que ali teria mais pessoas, porém através de uma única conduta de colocar uma bomba lá no carro, eu acabei gerando vários resultados. Esse seria um exemplo aí de concurso formal imperfeito. Quando eu tenho uma única conduta, porém eu tive vários resultados ali com o intuito de atingir esses resultados mesmo. Nesse caso do concurso formal imperfeito, aplica-se a pena de cada um dos crimes separadamente, somando-as, da mesma forma que ocorre no concurso material, usando o sistema do cúmulo material. Agora eu vou falar sobre a terceira espécie de concurso de crimes, que é o crime continuado. Crimes continuados ou continuidade deletiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições ou circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, e outras semelhantes, deve os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, artigo 71 do Código Penal. Por exemplo, eu trabalho em um estabelecimento e todo dia eu vou lá e furto alguma coisa. Nesse caso, seria uma questão de crime continuado. Tem a circunstância de tempo, lugar e maneira de execução. Seria um crime continuado ali. Todo dia eu pratico aquela conduta. Nesse caso de crime continuado, considera como se os vários crimes fossem um só, realizado em continuidade para se aplicar uma só pena, aumentada de 1/6 a 2/3, usando-se o sistema da exasperação.
Ah, tá. De acordo com o STF, é muito importante isso aqui, de acordo com o STF, o intervalo máximo de tempo entre cada uma das condutas no crime continuado será de 30 dias. Acima disso, afasta-se o crime continuado, aplicando-se o concurso material e a soma das penas. Existe também o crime continuado específico, que é uma ramificação ali do crime continuado. Ocorre quando, em situação de crime continuado, preenchidos os seus requisitos básicos, houver ainda pluralidade de vítimas, se violência ou grave ameaça às pessoas em todas as condutas. Ocorre o chamado crime continuado específico, e nesse caso, a pena poderá ser aumentada de 1/6 até o triplo. Por exemplo, seria serial killer, chacina, arrastão para roubos. Nesse caso do concurso formal perfeito, o artigo 70, na primeira parte do Código Penal, o valor da pena aumentada no caso concreto jamais poderá exceder o equivalente da soma das penas aplicadas de forma independente. Nesse caso, se existisse, em caso em que a soma beneficiasse o réu mais do que o sistema da exasperação, caso isso venha acontecer com base nas penas concretamente aplicadas em uma só fática, afasta-se o aumento, realizando-se a soma das penas definido no caso prático. Concurso material benéfico, artigo 70, parágrafo único do Código Penal, que diz assim: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem, se vocês não tiverem entendido. Tem vários crimes, automaticamente ele já é associado a concurso de crimes. Tem várias condutas, aí a gente tem que ver se tem várias condutas ou uma só conduta. Se tem várias condutas, ou ele pode ser concurso material ou crime continuado. No caso do concurso material, ou se for uma só conduta, aí concurso formal. No caso do concurso formal perfeito, se tiver uma unidade de desígnio, um único objetivo, ele será concurso formal perfeito. Se tiver mais de uma vontade ali, porém apenas uma conduta, será imperfeito. No exemplo lá que eu disse de colocar uma bomba em um local e atingir várias pessoas. Tive vários intuitos ali de acertar várias pessoas. E aí é isso aí, professor, minha apresentação. Perfeito. Deu uma bananada aí no final, mas é um nervosismo. Tá, beleza. Passa pro outro aí. Tá desligado o microfone. You are now unmuted. Beleza, perfeito aí. You are now unmuted. Perfeito. Quem é o próximo do seu grupo aí? A vai tentar agora, professor. Vamos ver se vocês escutam, vocês falam se vocês estão escutando. Ela está no telefone. Márcia, pode falar. Olá, pessoal, estão me ouvindo? You are now muted. Estamos te ouvindo, Márcia. Deu para ouvir, Flaviane? Está dando para ouvir. Sim. You are Pode now falar unmuted. que eles estão ouvindo. Ok, então, eu vou dar sequência no conteúdo sobre a aplicação da pena. A Flaviane falou sobre a primeira fase, são as circunstâncias judiciais que são previstas no artigo 59 do Código Penal, e onde o juiz vai aplicar a pena base. E eu vou dar sequência falando sobre a segunda fase, que são as agravantes e as atenuantes. Elas vão servir para fixar a pena intermediária. Isso quando houver. Então, agravantes são aquelas circunstâncias que vão aumentar, né, que vão agravar a pena do réu. Elas estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal e também na legislação extravagante. As agravantes são as circunstâncias que podem diminuir a pena, abrandar. Elas são previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal e também na legislação extravagante. Então, vou dar um exemplo aqui de como que em um julgamento, quando o juiz vai aplicar a pena, como que ele utilizaria a questão das agravantes e das atenuantes. Então, vou pegar, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, que fala sobre furto,
Então, subtrair para si ou para outro em coisa alheia é morte. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, essa daí é a pena base. Então, o juiz ele vai olhar, e ele, por exemplo, ele vai olhar naquela circunstância que está no artigo 59. E se ele resolver dar, por exemplo, 2 anos de pena para esse crime, aí é as atenuantes. Se houver atenuantes ou agravantes, então, geralmente, eles fazem um cálculo, por exemplo, assim, de 1/6. Vamos dizer que ele vai calcular 1/6 de 2 anos. Então, vamos transformar esses 2 anos em meses, vai dar 24 meses. 24 dividido para 6 vai dar 4 meses. Se for agravante, então, além da pena básica de 2 anos, ele vai pegar mais 4 meses. Se, ao contrário, tiver atenuante, então, ele vai pegar 2 anos menos os 4 meses, né? Vai ficar 20 meses, são 1 ano e 8 meses. Então, aí, pena intermediária. Então, não é bem uma regra, né? Depende da questão do juiz. Que eu estudei, geralmente os juízes não aplicam diretamente a pena máxima. Raramente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, circunstâncias atenuantes, como eu já disse, previstas no artigo 75 e 66. Ter o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença de primeiro grau. Essa é uma das circunstâncias preponderantes também. O desconhecimento da lei. Claro que a pessoa não pode alegar que ela não conhecia a lei para não sofrer a pena, né? Isso vai fazer com que ela não sofra a pena, mas pode abrandar. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Esse valor moral se refere ao próprio agente, ao sentimento relevante dele mesmo. E o valor social se refere à coletividade, aquele grupo social. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Isso não é a mesma coisa do arrependimento eficaz, que está lá previsto no artigo 5. Nesse caso, ocorre a consumação. Então, após ele consumar o delito ou o crime, ele evita, né, ou diminui suas consequências. Ter o agente cometido o crime sob coação, a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Então, aí, nesse caso, a gente observa as regras do artigo 22, que é coação irresistível e ordem hierárquica, como nós até já estudamos, inclusive. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, se ele confessar que ele é o autor do crime espontaneamente, é uma atenuante. Ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, que não o provocou. Então, se ele lá no meio da multidão, né, as pessoas ficaram estimulando ele acabou cometendo o crime, desde que não foi ele que provocou o tumulto, então pode atenuar também. De acordo com o artigo 76 do Código Penal, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Então, por isso, essas atenuantes que estão aí previstas no artigo 75 é somente exemplificativo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as circunstâncias agravantes. Então, nas circunstâncias agravantes tem a reincidência. Então, de acordo com o artigo 63 do Código Penal, verifique-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, sobre essa reincidência, tem várias, como que eu vou dizer, tem várias outras nuances, não é só isso, mas, assim, é só um resumo. E a reincidência é uma das agravantes preponderantes. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. O motivo fútil é um motivo banal, sem importância, e torpe é aquele que causa
repúdio, repugnância nas pessoas. Ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, no caso, tem que ocorrer uma conexão entre dois crimes. Ele comete um crime para acobertar o outro, para facilitar o outro crime, para ter uma vantagem ou para ficar impune. Então, aí, no caso, é um agravante também. Ter o agente cometido o crime, a traição, por emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então, essa circunstância será aplicada quando a vítima for pega de surpresa. Então, a traição, ela ocorre quando o agente ele usa da confiança que a vítima tem nele, né, para praticar o delito. Já a emboscada é quando a pessoa fica de socaé, né, escondido, aguardando, né, para praticar o delito. E a dissimulação, ela acontece quando o agente usa de artifícios para se aproximar, né, da vítima. Outro agravante é ter o agente cometido crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Então, essa circunstância se refere ao meio que a pessoa emprega para cometer o crime. Então, tortura ou meio cruel é aquele que causa um imenso sofrimento, tanto físico quanto psicológico ou moral na vítima. O meio insidioso é aquele que a pessoa usa uma fraude ou armadilha. E o perigo comum é que ele coloca em risco um número indeterminado de pessoas. Ter o agente cometido crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, é algum crime que você comete contra algum membro da família, independente de ser laço sanguíneo ou não. Ter o agente cometido crime com abuso de autoridade ou prevalecência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. No caso, esse contra a mulher, no caso seria a Lei Maria da Penha, desde que não seja a questão da lesão corporal. E o crime, quando é relações domésticas, é relações assim, entre os membros de uma família. A coabitação é quando o autor e a vítima vivem no mesmo teto, dentro da mesma casa. É igual a gente viu aí o exemplo da brasileira que foi assassinada pelos dois amigos que ela abrigou lá no apartamento dela. Ter o agente cometido crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. No caso, o abuso de poder se dá quando o crime é praticado por um agente público, não se aplicando se o delito constitui um crime de abuso de autoridade. As outras hipóteses repetem quando o agente se utiliza da sua profissão para praticar o crime. Ter o agente cometido crime contra criança, contra maior de 60 anos, contra enferma ou mulher grávida, porque essas pessoas são consideradas mais vulneráveis, então por isso elas ganham uma maior proteção da lei. E nesse caso, a criança, ela é considerada aquela que tem a idade inferior a 12 anos. You are now unmuted. Opa, parou aí, Márcia? Rapaz, eu só tenho que dizer uma coisa para Márcia, viu? Brilhante o seu esforço, a sua dedicação é 10, viu? 10. É igual a escola de samba aqui. É 10, você arrasou, brincadeira, você deu um show. Igual muitos aí não quer apresentar, você vem de uma forma, dá o seu jeito, mirabolante aí e apresenta. Parabéns, viu? Marilza, quero os componentes do seu grupo lá. Me diga o nome deles. Todos aí. Ela arrasou, ela falou de todos ali, de atenuante, de agravante. Atenuante é quando diminui a pena, tá? Quando diminui. Beleza? Vai ficar gravado, diminui, aí é porque são as atenuantes. Só tem uma coisa a dizer. Parabéns, viu? Não sei se você está me ouvindo aí.
A Lilian Bono, Lília, você mandou o resumo, as perguntas para mim? Oi. Oi, pode falar. Oi, professor. Sim. Se eu mandei o quê, perdão? Os resumos, as questões? Não, professor, não mandei nada ainda. Então você tem até amanhã, viu? Já estou Tá esticando ok, vou o tá. seu tempo aí. Sim. Professor, Tá bom, então. a Márcia disse que ela ainda tem que fazer algumas considerações aqui. Porque Manda caiu bala, aqui manda bala, o tempo é de vocês. Pode falar, Márcia. É porque eu não tinha terminado. Não sei onde vocês viram, né? Aí porque ainda faltam mais 3 circunstâncias agravantes que eu estava falando, ainda faltam circunstâncias agravantes no concurso de pessoas. Ainda falta um pedacinho. Posso continuar? Pode. Então, ter o agente cometido crime em ocasião de um incêndio, de um naufrágio, uma inundação, ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular da vítima, da pessoa ofendida. Porque, no caso, seria a necessidade do agente, né, se aproveitar de uma situação assim, de infortúnio, de desgraça da pessoa, né, mesmo que não seja só dela, para poder praticar o delito. E a outra circunstância agravante, ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. No caso, quando a pessoa é embriagada para ter coragem de praticar o crime. Aí, Lucas. tem também as circunstâncias agravantes no concurso de pessoas. Então, referir-se ao concurso de pessoas, o artigo 62 do Código Penal, ele fala que será agravado em relação ao agente que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais. Então, ele vai punir aquele que comanda, né, o crime, mesmo que seja só o mentor intelectual do crime. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Então, existe o emprego de uma coação ou de uma grave ameaça a fim de fazer com que uma outra pessoa pratique o crime, o delito. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então, instigar é quando você reforça uma ideia que a pessoa já tem. E determinar quando você dá a ordem, você manda, né? Uma autoridade referida nessa circunstância pode ser uma autoridade pública ou particular. E as condições ou qualidades pessoais, no caso que torna a pessoa não punível, seria quando a pessoa instiga um menor de idade para praticar o crime, ou uma pessoa que tem doença mental, né? Ela não poderia responder nesse sentido. E também executa o crime ou participa mediante paga ou promessa de recompensa. A paga é quando a pessoa faz o pagamento antes de executar o crime. E a recompensa é o contrário, após o crime ser executado, ela vai lá e paga. E, por último, o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, no caso, quando tem as duas coisas, quando tem tanto atenuantes quanto agravantes, como que o juiz vai decidir? Então, nesse caso, uma não vai compensar a outra. Mas, se tiver circunstâncias preponderantes, o legislador ele pode usar. No caso, agravante. Uma das circunstâncias agravantes que são preponderantes é a questão da reincidência. E já na questão das atenuantes também tem a questão da menoridade penal. Então, esses dois fatores podem ser preponderantes dependendo dos atenuantes e agravantes que possam existir aí no caso concreto. E em relação às agravantes, temos que tomar cuidado na hora do juiz aplicar a pena. Ele tem que olhar porque, por exemplo, quando o crime já é qualificado, ele não pode usar uma agravante para não correr o risco do bis in idem, que é aplicar a pena a punição 2 vezes. É isso. É isso aí, Márcia. Isso Você mesmo. está aqui confirmando.
É porque ela tá Tá, eu vou desligar. a Não, câmera unmuted. desligada lá e tudo desligado para não dar eco na ligação. Entendi, tranquilo. Mas é isso mesmo. Brilhante. Márcio, liga aí sua câmera aí. Tá, tchau. Terminou? Sim, ela You are now muted. Pessoal, eu só tenho a parabenizar a Márcia pelo professor, esforço. seu áudio está desligado. Opa! You are now unmuted. Ó, não tenho da palavra, cheguei a ficar emocionado, vou começar até a chorar. A não dizer que o esforço da Márcia em tentar passar o conteúdo. Então, pessoal, vocês pegaram o tema. Tem mais alguém que vai falar no grupo ainda? Tem mais alguém, Flaviane? Jéssica. A Jéssica? Sim. Jéssica, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê você? Jéssica? Ela ficou com a parte da Sursi. Que né? Tônia, não. Tá, ela vai mandar no grupo aí. Tem outro grupo pra apresentar hoje ainda, né? Ou não, é só vocês? É só nós, só. Beleza, então. Agora é comigo, né? Da Sursi, eu falo na hora que ela mandar no grupo. Pessoal, eu vejo a dedicação tanto do pessoal que apresentou sábado, bem como o pessoal que apresentou hoje, tá? Eu só tenho a parabenizá-los pelo esforço da Marilza, da Alessandra, do Sérgio, da Jeane e da Adriane Maila, né? Adriane Maila. Até depois, o Adriane Maila, eu não sei se você tá por aí, não vi aqui a lista de chamadas, se puder falar comigo aqui no privado, eu vou falar com você. Eu quero falar com você, tá? Pessoal que ainda não enviou, o último trabalho aí foi sobre imputabilidade, né? E os outros elencados lá. Me manda que é só até amanhã. Vou dar um prazo. Já passou do prazo, era só até dia 19. Não enviaram, eu não vou aceitar mais a partir de amanhã. Professor, só tem esse da imputabilidade ou tem outra? Só tem esse da imputabilidade. Me estavam me confundindo aqui. O outro é esse. Ah, tá. Porque eu procurei lá no. Tava enquanto vocês estavam falando. Que tinha sobre 5 perguntas sobre culpabilidade e outra coisa. Então, eu não achei. Professor, naquele dia que o senhor tentou dar aula, só que a internet travava para todo mundo, e aí o senhor decidiu encerrar, nesse dia o senhor pediu essas outras questões, 5 de culpabilidade e 5 de concurso de pessoa. Na aula anterior, o senhor pediu da imputabilidade, 10 questões. Aí, nesta aula que o senhor encerrou, porque a internet não colaborou, aí o senhor fez esse pedido. O senhor lembra? Então, mas eu achei que eu tinha feito alguma coisa. Eu estou procurando aqui, não achei nada sobre... Amanhã eu vou... É porque assim, como a aula seria sobre este assunto e não deu para ter a aula, aí o senhor pediu para a gente, foi assim, de imediato, não tá, deu a perceber que não estava previsto essa tarefa. Talvez seja por isso que o senhor não esteja encontrando. Eu tinha entendido que ele ia passar para a gente responder, ele falou de não sei quem. Isso. Gostava de responder pergunta, ele falou que ia passar pra gente responder. Isso mesmo. Tá, eu vou mandar, eu acho que eu tenho elas prontas aqui. Ah, então eu me equivoquei, gente. Mas vocês querem fazer, eu vou mandar sem compromisso para vocês fazerem, tá? Porque daí eu só estou avaliando o trabalho de hoje, que é um trabalho pesado, e como a carga agora são as últimas aulas, vai ficar uma carga pesada para vocês aí com as outras matérias, né? Que não tem só a minha matéria. Então eu só vou deixar essa matéria, só esse último trabalho, e as perguntas eu mando para o Mário fazer. O Mário gosta de responder. Brincadeira, tá? Vou mandar no grupo aqui e todo mundo responde, quem quiser responder. Tá beleza? Pessoal,
Eu vou falar do trabalho de hoje, que as meninas, tá faltando ainda a parte de Sursi, que é a Jéssica, ela disse aqui no WhatsApp que não tá conseguindo entrar, porque é uma porcaria essa internet nossa, né? Então esse é o único motivo. As colegas Eu tenho aí... dela aqui, se o senhor querer que eu passe na web. Pode. No grupo? Pode? Pode mandar no grupo e se puder me mandar no... Ah, tá, na web, igual a da Márcia. Manda bala, então, manda bala. Vamos terminar. Tá, vou colocar aqui então, só um minutinho. Manda bala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo. You are esse now vídeo, muted. mas se você está vendo esse vídeo, foi porque You are eu now unmuted. na minha apresentação ou na apresentação das minhas colegas que também gravaram. Só não sei como é que vira a câmera aqui. E a gente se respaldou neste quesito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo este vídeo, mas se você está vendo esse vídeo foi porque ocorreu algum imprevisto na minha apresentação ou na apresentação das minhas colegas que também gravaram o vídeo da parte delas. E a gente se respaldou neste quesito. Eu fiquei com a suspensão condicional da pena, ou também conhecida como SURSES, no qual é a forma que se escreve, mas não é a forma que se pronuncia. A forma que se pronuncia é SURSI, porque a palavra SURSES, ela tem origem francesa, e a forma correta de pronunciar em relação ao juridiquês é SURSI. Então, no decorrer da minha apresentação, vocês vão ver eu pronunciando SURSI e não SURSES. Só enfatizando, SURSES é a forma que a gente escreve e que está escrito, mas a pronúncia certa a ser feita é SURSI. Se vocês depois quiserem pesquisar melhor, fiquem à vontade. O SURSI corresponde à suspensão da execução da pena privativa de liberdade de curta duração imposta pelo réu, desde que presente determinados requisitos para sua concessão e satisfeitas determinadas condições durante o período de prova, por ocasião da sentença condenatória. Deverá o julgador manifestar-se expressamente a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional da pena. Gente, nós não podemos confundir de forma nenhuma a suspensão condicional da pena, SURSI, com o Instituto de Direito Penal que está previsto no Código, com a suspensão condicional do processo, também chamado de SURSI processual, que está previsto no artigo 89 da Lei número 9.099, de 1995. No SURSI, o réu já foi condenado, já existe pena exposta, apenas a execução de tal pena ficará suspensa. Por outro lado, o SURSI processual ainda não há condenação. Como o próprio nome do Instituto indica, é o processo, entendeu? Ele ainda vai ficar suspenso para que o réu cumpra algumas condições. Então, a gente não deve confundir o SURSI, tá bom? Que seria a aplicação penal da pena com o processo penal da pena. Aplicada a execução da pena restritiva de liberdade, não superior a 2 anos, ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorize a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direito. É medida de direito criminal no Código Penal brasileiro que tem o fim de estimular o condenado a viver, de acordo com os imperativos sociais cristalizados na lei penal, de onde, logicamente, para ser concedido, é necessário haver a convicção de que não haverá perigos à sociedade. A suspensão condicional da pena, ela surgiu na França com o nome de surseoir. Não sei se eu pronunciei correta, mas eu tentei. Que significa suspender. O artigo 77 do Código Penal brasileiro especifica que a pena pode ser suspensa para o caso o indivíduo se encaixe nos requisitos do SURSI. O juiz deve aplicar a suspensão da pena, pois é um direito do condenado, e os benefícios previstos em leis deveriam ser aplicados. Quanto à natureza do Instituto, ocorre ainda que há de condição pessoal, já que a execução da pena fica subordinada ao acontecimento futuro.
não cumprida a cláusula imposta ao acontecimento, a indulgência, pessoal, deixa de haver lugar executando-se a pena. Difere do indulto, que é perdão definido, e da prescrição, que consiste na perda do direito de agir pela negligência. A lei demanda que se atenda aos antecedentes do condenado, não apenas os judiciais, mas também a vida progressiva, como os antecedentes familiares e sociais, além da índole, as razões e circunstâncias que rodeiam o delito, entre outros. Qual é o período de prova? Como funciona o período de prova? No período de prova, no primeiro ano, o condenado deverá prestar serviços comunitários. Isso está previsto e expresso no artigo 46 do Código Penal. E submeter-se à limitação de fim de semana, que também está expresso no Código Penal, artigo 48. Portanto, no tocante às condições obrigatórias, o juiz deverá, ao conceder o SURSE, fazer a escolha entre as hipóteses previstas, entre o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 78, impondo uma das três no primeiro ano. A prorrogação desse lapso de prova, ela é obrigatória, nos termos do inciso 2 do artigo 81 do Código Penal, sempre que durante este período o condenado estiver sendo processado. Certo? O benefício, qual seria o benefício? O SURSE se apresenta como direito público subjetivo do réu e tem caráter sancionatório. A fiscalização do cumprimento das condições impostas é atribuída ao Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos. Isso está previsto na Lei de Execuções Penais, artigo 158, inciso 3. Quais seriam as vantagens? Embora o temor de que o SURSE parecesse com impunidade e estimulasse o condenado a praticar novos crimes na prática, porém demonstrou-se serem infundados tais temores, por evitar o contato de réus condenados por pequenos crimes com delinquentes de grande periculosidade ou que cometeram, na realidade, ou que cometeram crimes de alta periculosidade. Favoreceu até a certeza da punição, impedindo que juízes temerosos de promiscuidades dos delinquentes nas prisões absolvessem acusados de crimes leves. Ou seja, seria incompatível deixar pessoas que cometeram crimes leves com pessoas que cometeram crimes bem pesados, de alta periculosidade. Então, o SURSE vem para dar esse benefício ao réu. Os legisladores, ao adotarem a suspensão condicional da pena, aproximaram-se do sistema chamado belga-francês, que, no caso, é o sistema que o Brasil adotou, que consiste em que o juiz proferir a condenação, suspendendo ao mesmo tempo a execução penal por determinado prazo mediante condições. Só pode obter a suspensão condicional da pena o condenado que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos aonde? No artigo 77 do Código Penal. E é este artigo que está todo este conteúdo relacionado aos requisitos, tá? Da suspensão da pena, condicional da pena. Quais seriam os requisitos objetivos? Os requisitos objetivos são a natureza e a quantidade da pena. No caput do Código Penal, artigo 77, está expresso lá, de forma bem clara. E o não cabimento da substituição por pena restritiva de direito. Inciso 3 do artigo 77 do Código Penal. Em primeiro lugar, concede-se o SURSE somente ao condenado à pena privativa de liberdade. Veda-se expressamente a suspensão da execução das penas de multa e restritiva de direito. Isso está expresso no artigo 80 do Código Penal. Ou seja, beneficiam-se, portanto, somente os condenados a penas de reclusão, detenção e prisão simples. Nas contravenções, permite-se a concessão do benefício à pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos, incluída nesse limite a soma das penas aplicadas, em virtude de conexão ou continência. Excedendo-se 2 anos, as penas cumulativamente aplicadas não pode o sentenciado
ser beneficiado com SURSE, pouco importando que qualquer delas, isoladamente consideradas, não exceda o limite que se refere lá no artigo 77 do Código Penal. Para a concessão do SURSE especial, menos oneroso que o comum, existe mais um requisito objetivo: ter o condenado reparado o dano causado pelo crime, salvo se estiver impossibilitado de fazê-lo. Isso está expresso no artigo 78, inciso 2 do Código Penal, exigindo-se, por fim, que sejam inteiramente favoráveis ao condenado as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, entre quais estão alguns de caráter objetivo, como as consequências do crime, o comportamento da vítima e outras que o juiz entender pertinentes. Quais seriam os requisitos subjetivos, já que já falamos do requisito objetivo? Os requisitos subjetivos é aqueles que dizem a respeito ao agente da suspensão condicional da pena que estão previstos no artigo 77, 1 e 2 do Código Penal. Em primeiro lugar, é necessário que o condenado não seja reincidente de forma alguma de crime doloso. De acordo com o artigo 63 do Código Penal, só há reincidência nos casos em que o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que condenar o agente. Assim, é possível que a suspensão condicional da pena seja aplicada ao réu que já foi anteriormente condenado, desde que a sentença condenatória do crime seja antecedente, que transite em julgado após o cometimento do crime, pelo qual está sendo julgado e com base no qual se está concedendo o SURSE. Nesses casos, é bom que se antecipe, tratando-se de condenação por crime doloso. O SURSE deverá ser obrigatoriamente revogado, isso está expresso no artigo 81, inciso 1 do Código Penal, e tratando-se de condenação por crime culposo, por contravenção, a revogação do SURSE será facultativa, artigo 81, inciso 1 do Código Penal. Vale lembrar que é possível a concessão àquele que, condenado anteriormente, só cometeu um ilícito, com base no qual o SURSE poderá ser concedida. Após o decurso do prazo de 5 anos, contados a partir da data do cumprimento ou extinção da pena do delito antecedente, computado o tempo do SURSE ou do livramento condicional anteriores. Isso está expresso no artigo 63 do Código Penal. O SURSE também poderá ser concedido ao condenado reincidente em crime culposo, independentemente de ambos os crimes, antecedente ou posterior, ou só um deles configurar crime tipo culposo. O segundo pressuposto subjetivo reporta-se à culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, como foi citado lá acima por mim, no início da apresentação, bem como os motivos e as circunstâncias, que também estão expressas no artigo 77, inciso 2 do Código Penal. Dessa forma, mesmo que o agente não seja reincidente, condenações anteriores ou envolvimento em inúmeros processos e crimes podem, se assim o entender o juiz, impossibilitar a concessão da suspensão condicional da pena. Agora nós vamos falar sobre o SURSE especial. Nos termos legais, a suspensão condicional da pena é um benefício que permite não executar a pena privativa de liberdade, aplicada quando o condenado preenche determinados requisitos e se submete a condições estabelecidas à lei pelo juiz. Nos termos do artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado preencha determinados requisitos. Nos termos da lei vigente, existe agora 2 espécies de suspensão condicional da pena. A primeira seria o SURSE simples, que tem como condição obrigatória a prestação de serviço. Continuar o vídeo ou ela vai apresentar aí agora? You are now unmuted. Seria melhor deixar terminar, né? Que não sei se ela vai conseguir acompanhar o raciocínio lá que tá terminando. Professor, eu apresento ou vai se basear por esse vídeo aí? Então, você teria que dar o término só aí do áudio que tá passando, né? É que eu não sei de onde que parou. Tava falando do SURSE especial lá. Certo. Ela já chegou já passou a parte do requisito?
Não, sem entrar no sursi especial. Certo. Então, eu vou falar sobre o subsídio especial, dando continuidade, tá? O subsídio especial, o condenado, ele não precisa prestar serviço à comunidade ou ter limitação ao final de semana. Só que no SURSES simples, né, que eu creio que já foi passado no vídeo, ele precisa reparar o dano, mas no especial ele precisa, salvo impossibilidade de não fazê-lo. Eu não sei se já foi falado sobre o societário, né, no decorrer do vídeo, porque ocorreu imprevisto aqui, né, onde eu moro, faltou energia geral, então eu não pude acompanhar muita coisa, só fiquei sabendo no grupo que foi postado o vídeo, mas aí eu tive que fazer algumas alterações nesse vídeo que eu fiz, porque eu dei uma forma de resumir, né, de uma forma assim bem mais clara. E aí, existe algumas formas, né, existe 4 espécies de SURSIs. Já foi falado do simples, do especial, e também existe o societário, que é sobre o condenado que tem 70 anos de idade, né? E tem o SURSI humanitário, que é em caso de réus, né, que tem doenças graves. Poderia citar o réu que tem HIV ou tuberculose. Quais seriam as vantagens do SURSI? Antes havia um temor que o SURSI parecesse com impunidade e estimulasse o condenado a praticar novos crimes, né? Porém, demonstrou-se serem infundados tais temores, por evitar contato dos réus condenados por pequenos crimes com delinquentes de grande periculosidade, ou seja, que cometesse crimes de alta periculosidade. Então, o SURSI veio, né, para fazer essa separação e também evitar com que o condenado, né, o réu que cometeu um delito simples, tenha convivência com um réu que cometeu um crime de alta periculosidade, certo? Eu vim também falar sobre o SURSI simultâneo, que ele nada impede, né, que uma pessoa possa obter 2 ou mais vezes sucessivamente a suspensão condicional das penas a ele impostas. Diante da adoção do critério da pluralidade, que eu creio que a Rita falou um pouco aí para vocês, para o efeito da reincidência. São decorridos mais de 5 anos entre o cumprimento ou extinção da pena. E o SURSI simultâneo está expresso lá no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. E também é possível a concessão sucessiva, né, ainda que não decorridos 5 anos, ou seja, mesmo que o condenado seja reincidente, quando um ou ambos os crimes forem culposos, nada de crime dolosos. A respeito da revogação, a suspensão da pena ela é condicional e assim pode ser revogada se não forem obedecidas as condições no que a lei estabelecer, devendo o sentenciado, nessa hipótese, cumprir integralmente a pena que lhe foi imposta. Existem causas de revogação obrigatória e revogação facultativa do SURSI. O que seria a revogação obrigatória? A primeira causa de revogação obrigatória ocorre quando o beneficiário, no curso do prazo, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, que também está expresso no artigo 81, inciso 1 do nosso Código Penal. A segunda causa da revogação obrigatória do SURSI ocorre quando comprovada a impossibilidade de revogação, dificuldades econômicas ou outra causa. Não se pode revogar o benefício. Isso se expressa também no artigo 81 do nosso Código Penal. E a revogação facultativa? A revogação facultativa é o seguinte, elas estão previstas também no artigo 81, inciso 1 do Código Penal. Pode a sessão ser revogada, em primeiro lugar, se o condenado deixar de cumprir as condições impostas. E agora eu vou falar um pouquinho, rapidamente, né, já foi postado o vídeo aí, sobre os temas, né, e a gente tem 3 tipos de sistemas, que sistemas condicional da que são o sistema anglo-saxão, conhecido agglomerative ou probation system, também tem o sistema e por último, importante, eu acredito que seja, tem o sistema belga. Por quê? Eu vou explicar sobre o franco-belga. O processo criminal se desenvolve regularmente e para a sentença condenatória a uma pena privativa de liberdade, em consideração a quantidade de pena privativa e o preenchimento determinado. O juiz suspende a pena, o condenado cumpra alguns conjurados de
sistema e resolvi o sistema pelo Brasil para basicamente o sistema penal do Código Penal. O senhor, né, colocou isso lá no... Ô, Jéssica, tá travando aí seu vídeo, tá travando seu áudio agora. Oi. Tá travando seu áudio aí agora. Não sei por quê. Agora tá? Finaliza aí que eu acho que já tá bom também. É a internet, né? Você tá me ouvindo aí? Então, pessoal, eu acho que a Jéssica foi ótimo, tá? Obrigado aí, foi ótimo. Parabéns pelo esforço de todos os componentes do grupo. Eu só ia fazer uma pergunta, mas como tá travando, nessa questão do SURSI, qual o período que a pessoa tem para ter esse benefício novamente, né? Que são dois benefícios, não sei se vocês prestaram atenção. Um dos benefícios, ele é no início do processo e o outro no início do processo, para nem ocorrer, já vem a representação do Ministério Público para a suspensão condicional do processo. E agora nós vimos esse outro, que é a suspensão condicional da pena. E aí, qual é o período, que eu ia fazer a pergunta, qual é o período que nós temos para a pessoa ter esse benefício novamente, Jéssica? Eu sou primário, tenho bons antecedentes, como você falou lá no artigo 60, no artigo 77, né, que traz os requisitos da suspensão condicional da pena. E aí eu pergunto, qual o período que nós temos para ter esse benefício? Você falou aí, mais ou menos por cima, mas não disse o período. Pode escrever aí. No, I am not. O período lá que você escreveu, Flaviane, que você falou aí, esse período está lá no 77, a execução da pena privativa de liberdade, não superior, tem direito a esse benefício quem não comete um crime que seja superior a essa pena. Por exemplo, um crime não superior seria o crime lá do porte ilegal de arma, né? E aí você teria esse benefício. Então, e aí ela poderá ser suspensa de 2 até 4 anos. Né? Aí pagando lá, escrevendo, assinando ponto no fórum, essas coisas aí. Tá? Mas a minha pergunta é, qual período, por exemplo, eu tendo esse benefício, eu cometo um crime e quantos anos depois que eu poderei ter esse novamente... eu poderei ter esse crime aí, cometer um novo crime para ter esse benefício e não constar como reincidente. Vocês estão me ouvindo, né? Seria o que a Jéssica falou lá do artigo 64, onde está lá no artigo 64 que fala que o período, esse período de carência é de 5 anos. 5 anos, ó. Entre a data do cumprimento da extinção da pena e a infração posterior a ser ocorrido, o período de tempo é de 5 anos. Está trazida lá pelo artigo
64 do Código Penal. Os requisitos, como brilhantemente a Jéssica falou aí, né, um pouco pelo áudio, um pouco através do seu vídeo, né? Isso demonstra uma desenvoltura boa que ela estava apta a estar falando. Os requisitos estão lá no artigo 77 que ela trouxe. Eu estou vindo de trás para frente, que é o último tema que foi apresentado, tá? E aí, por exemplo, se eu sou reincidente, eu já não teria direito. Por exemplo, o camarada na sentença de hoje pegou 3 anos e 4 dias. Ele não teve direito a essa SURSE. Eu penso que a nomenclatura, a pronúncia, pouco se importa. O importante é ter conhecimento do assunto, né? Igual ela demonstrou ter. Esse período, esses requisitos, se ele for reincidente, não tem direito, né? Então, automaticamente. E a culpabilidade. Aí, voltando para a culpabilidade, nós vamos ver que não é aquela culpabilidade que vocês têm que notar, a que nós estudamos lá do fato típico, como substrato do crime, tá? Só quero que vocês façam essa diferenciação. Porque a culpabilidade ela é tão importante que ela está registrada dentro desse contexto. Quando a Flaviane começou a falar, a Flaviane falou do artigo 68, né? Do artigo 68, e ela explicou muito bem ali que ela falou, nesse contexto, a pena será fixada, né? Atendendo os critérios de quê? Os critérios lá do artigo 59. Quando você vai para a dosimetria da pena, né? E aí a Márcia veio destrinchando essa outra parte. Eu achei fantástico o grupo de vocês, que vocês tiveram essa concatenação de atos aí, né? Uma concatenação boa, porque a Márcia, aí a Flaviane falou do artigo 68, né? Do artigo 68, e veio falando da circunstância. Quais são as circunstâncias? São as circunstâncias que o juiz, na hora de sentenciar, ele vem esmiuçando lá no artigo 69. E ali ele traz 8 situações onde ele poderá espalhar dentro da sentença. Por exemplo, o juiz pode dar 2, 3 agravantes? Pode. E o que ele vai fazer? Ele vai espalhar as agravantes dentro dessa dosimetria da pena. Uma ele vai falar dos antecedentes, outra ele pode falar na conduta, outra da circunstância e também dos motivos que levaram ao crime e também das consequências desse crime. O artigo 59, ele é fantástico, porque tanto dá esse amparo para o juiz trabalhar, bem como para que não cause o quê? Um bis e idem, como a Márcia falou. Porque se o juiz der 2 agravantes e sem destrinchar ela dentro da dosimetria da pena, o que vai ocorrer? Duplicidade de agravantes, né? E aí o juiz tem que tomar muito cuidado, porque além disso, dessas circunstâncias, porque as majorantes só vêm para majorar a pena. Por exemplo, a posse da arma no crime de roubo, ela só vem para majorar. O crime foi com rompimento de obstáculos, só vem para majorar. Tem que o advogado ficar atento, porque muitas das vezes o juiz ele usa desses artifícios. E se o advogado não entende nessas fases aqui que nós estamos estudando e verificando, ele comer barriga, o cliente dele é penalizado. Eu sou contratado, muitas das vezes, para remendar erros de advogados. Isso é coisa crasso dentro de Ouro Preto, né? E região. E aí acontece essas questões. Por exemplo, aí a Márcia veio de uma forma brilhante, muito através de áudio, eu prestei muita atenção, que ela veio destrinchando essa parte da dosimetria da pena e colocando cada situação no seu devido lugar. Eu digo que a Márcia seria uma boa penalista nessa questão para se espalhar, porque tem gente que não vai entender. Se ela concatenou esses atos, colocou na prática, ele vai se deslanchar na profissão pelo fato dessas questões. E aí ela falou tanto das partes ali, né? E a sua participação
da Lilian um pouco menor do que a dos outros colegas, mas também foi de extrema importância pelo fato que ela veio e falou apenas onde se colocaria essa aplicação da pena, onde se empregaria esse conteúdo todo aí. Já a Sabrina, ela procurou trazer ali sobre o concurso de crimes todos os enlaces, todos, né? Quando o concurso material, eu só pensei que ela, quando ela falou que ia resumir, eu pensei que ela ia dizer assim, ó, o concurso material está lá no artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, né, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja ocorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão, de detenção, execução, executa-se primeiro aquela mais gravosa. Então, o que vai acontecer aqui no concurso material? O que vai se aplicar primeiro, se a pena for a mais gravosa? É óbvio que vai começar, né, uma simples análise, começa de trás para frente, do mais gravoso, óbvio, né? Porque não vai começar do meio, não tem como. E aí o concurso, o artigo 69, esse concurso material, o artigo 60 o artigo 70 é um concurso formal, quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, não se aplica ali idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Então, eu vou pegar nesse concurso formal e aplicar a mais grave, nesse contexto, para que dê esse refrigério e consiga alcançar ali. E as penas, se for cumulativamente, se a ação, vai se verificar se a ação é dolosa ou culposa, né, nesse contexto, né, e os crimes concorrem ao resultado de desígnios autônomos aí nesse contexto. E aí o artigo 71. Por exemplo, hoje quando o juiz deu a sentença, ele deu o rapaz pegou 3 meses e 4 dias. Não poderia, porque ele já tinha um tráfico de droga, então ele foi para o semiaberto, como a Marilza falou aí, ele foi para o semiaberto, que o juiz contém reincidência, e a Márcia também veio e reiterou quando ela disse que, no caso de a reincidência, é uma agravante nessa questão. Né? E as atenuantes são aquelas que vêm para diminuir a pena. Então, nós vamos notar que essa forma continuada, né, o que é muito comum, e vai se admitir ali, eu iria até perguntar para Sabrina, e eu tenho certeza que ela responderia, é que o tempo, né, o tempo para se aplicar o continuado seria apenas, que ela falou em um momento na sua apresentação, de 30 dias, né? Esse lapso temporal se admite. Então, eu aplico um golpe em Ji-Paraná, né? Tá na mesma região, né? O mesmo itinerário, vai dar um ato continuado. Tem uns clientes que aplicaram um golpe, eles tinham aquele chupa-cabra, e as pessoas chegavam em shopping, estacionamento de supermercado, e eles travavam o carro deles, iam lá e faziam limpa no carro, né? E aí o juiz deu a forma continuada. Eles aplicaram em Vilhena, começaram em Comodoro, Vilhena e Vilhena, Cacoal, e depois Ji-Paraná e parou-se em Ariquemes. E aí voltaram para Ouro Preto. Então o juiz deu a forma continuada, porque a atividade delitiva era continuada nesse questionamento. E em menos de uma semana eles fizeram limpa nessas 5 cidades aí, 5 ou 6 cidades. Então, e aí, finalizando também, tanto a minha fala, bem como as demais aí, as atenuantes. E aí uma atenuante que é pouco dita, né, por muitos advogados aqui, por exemplo, seria do inciso 2, né,
O agente de 21 anos é a ser comum e o agente de 70 anos é a primeira. Do desconhecimento da lei. Nós vamos estudar que ninguém deve se excusar de que não conhece a lei. Mas, para aqui, e o juiz vai analisar o caso concreto. Às vezes o cara é um ogro, né? E aí você fala para o juiz, excelência, eu vou requerer a atenuante lá do inciso 2, o desconhecimento da lei, né? E aí o juiz pode dar. Por quê? Mas aí o juiz, muitas das vezes, o juiz só faz um KO. Ó, senhor, geralmente esses velhinhos aí, estuprador, ele sempre, geralmente dá. Ele fala, ó, senhor, sou advogado, requereu aqui a atenuante do desconhecimento da lei, o senhor disse que não conhecia, não sabia que era estupro, né? Igual esses dias eu atendi um rapazinho que ele tinha juntado, um rapaz de 22 anos, juntou com uma moça de 12 anos, né? Uma menina, né? Uma criança de 12 anos, e aí eu perguntei para ele, você teve relação sexual com a menina? Né? Aí ele falou assim, ixi! E pior, doutor, ela eu não era o primeiro. Aí eu não sabia se eu dava risada. Falei, nossa, a vida, ela começou cedo, hein? Começou cedo o negócio aí. E aí eu perguntei para ele, né, essa questão, ele falou, nossa, não perdi as contas já. Tô com a energia total aqui e o pau quebra lá em casa, de manhã, de tarde, de noite. Falei, eita glória, hein? Então, né, tirando esses pormenores, você vai observar que há esse desconhecimento. O rapaz, perguntei até que série você estudou? Estudei até a 4ª série. Estamos no século XXI, parece uma aberração, mas ela ainda existe, né? Isso estou falando de 2 meses ou 3 meses aí. Tá novo, né? Tá igual aqui em casa. Aqui em casa também não é diferente, não, tá? Professor, esqueci de falar que o réu que merecer sursis, a pena alternativa, que seria a restritiva de direito, sempre vai prevalecer a alternativa. Ah, tá, beleza. Não, foi muito bem explicado por você. Foi brilhante a apresentação de todos, tá? E aí, como ficou nesse imbróglio, eu vou deixar para falar da pena privativa de liberdade. Ah, não, eu já vou falar logo, porque eu vejo o seguinte, a Marilza, o Sérgio, a Jeane, a Adriene apresentaram aí o trabalho e falaram sobre a pena privativa de liberdade e a pena privativa de liberdade, e a Alessandra também, isso. Ela é muito importante, senhores, pelo seguinte fato. O regime, por exemplo, eu vou falar a grosso modo aqui, pena de 1 até 4 anos, vocês viram que até 2 anos vão ter todos pode ter a SURSE, né? Ou pode ter também a suspensão condicional do processo se a pena não atinge lá 1 ano, até 1 ano. Então, né? E aí nós estamos vendo aqui que esses 2 parâmetros que nós estamos tendo, essa é o quê? Seria uma despenalização. É um benefício para a pessoa para que ele não volte para a criminalidade. Seria esse o contexto. Mas a maioria volta, né? E aí nós vimos que a pena privativa de liberdade ela é de 1 ela pode ser o regime fechado, né? Que foi explicado lá pelo pessoal da pena privativa de liberdade, o fechado, o semiaberto e o aberto. Então, tá. E aí, numa forma de degradação, nós vamos entender que, por exemplo, o regime aberto, ele seria de 1 até 4 anos. Até 4 anos. Aí, pega o aberto. E isso se o camarada não é reincidente. Igual eu falei, esse camarada ele poderia ser beneficiado pela SURSI, que é a suspensão condicional da pena, e poderia também pela suspensão condicional do processo. Ambos. Mas ele não foi nada despenalizado pelo fato que ele era reincidente. Então, ele foi penalizado ele poderia pegar. Se ele pegou até 4 anos, é aberto. Fica meio que
não é pejorativo, não é algo pejorativo, mas de 4 até 8 é semiaberto, né? O camarada já pega de 4 anos até 8 semiaberto e de 8 anos acima, aí já é o casão, não tem como, é no fechadão, tá? Essa é a ponderação que eu queria fazer e foi muito bem explicado lá pelas meninas do grupo. Eu acho que não ficou isso. Ah, tá. Um outro detalhe é na progressão de regime lá, que eles falaram também. E eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, né? Que agora são 8 índices diversos lá por exemplo, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça, aí ele vai cumprir 20%. E se é 16%, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa aí ou grave ameaça. Então, foi muito bem explicado que eu não quero aqui ficar chovendo molhado pelo fato de que acaba ficando exaustivo, né? Por isso que eu até pedi para o da Jéssica que ela começou para parar pelo fato de que ela já tinha explicado muito bem, tá? A pena de multa é aquela que eu já expliquei para os senhores, que é essa multa aqui, ela vai para a capivara do cara, tem que tomar muito cuidado, tá? E a restritiva de direito é aquelas que o juiz pode ser tornozeleira, pode ser, né, assinar o ponto no fórum, pode ser os finais de semana, essas restritivas de direito aí que não leva a pessoa para o cárcere, pode ser nesse contexto, tá? Beleza? Alguma dúvida aí, vocês tiveram? Ou na próxima aula, quem irá apresentar? Pessoal, quem é o próximo grupo? Luísa Gabriela. Então vai ser uma brilhante aula, porque a Luísa Gabriela ela tem o dom aí, tá? E aí, pessoal? Fábio, Everton, Rodrigo e Gabriela. Eu aguardo vocês logo no primeiro horário. Tá? Para nós não perdermos tempo. Gabriela, Fábio, Everton e o Rodrigo. E só tem a Gabriela de bonita nesse grupo, hein? Meu Deus do céu. Só a Luísa Gabriela, só o resto é todos esses homens feios aí. Brincadeira. Pessoal, eu não tenho... Tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer para o grupo aí? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade de fazer as perguntas aí para o grupo. Quem tem alguma pergunta aí? O grupo da Márcia. Tanto o grupo da Márcia pode fazer grupo também, pode fazer pergunta para o pessoal aí da pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Olha aí, eu vou ter que respeitar a Márcia. Parar com essas brincadeiras com a Márcia, ó. Tem um segurança agora, hein? Sangue de Jesus. Pessoal, tem alguma pergunta aí para os grupos ou não? De ambos? É porque vocês estão digitando aí, eu estou esperando para ver. Lembrei que vocês serão os próximos, sem pressão. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, vamos torcer que a internet esteja boa no próxima aula. Ó, a Márcia já deu a dica aí como tem que ser. Em caso de impossibilidade de ter a aula, dá um jeito de gravar aí, faz igual os professores, sofra igual os professores, tá? Nós sofremos, nós gravamos aquelas aulas e depois nós temos que vir para dar aula. É bom que vocês sofram iguais, na pele.
Professor, eu tenho uma pergunta, mas no caso não é relacionado à matéria, é a questão da aula. Então, aquilo que eu tinha entendido sobre as perguntas, na verdade eu entendi errado, é isso, né? Não, sim, As únicas... E aí, desculpa interromper. E aí, como eu não enviei essa pergunta, eu vou só pontuar o trabalho. Vocês estão com uma carga aí gigantesca. Já tem aluno que me reclamou aqui. Né? Então, vocês estão com uma carga gigantesca. Eu penso, só fica com esse trabalho. E aí vocês assistam, mesmo que já apresentou, assistam as aulas, tá? E pronto. Na minha matéria é só isso aqui, tá bom? Beleza. Os que não enviaram os trabalhos ainda, eu acho que tem 3 ou 4 aí, que eu vou falar o nome aqui. Ele, né? Ele desponta, né? Dizem, pessoal, eu ia dar a notícia no primeiro momento da nossa aula de hoje e acabei não falando. O Rodrigo Cruz dizem que vai desistir, ó. Que novidade! Para nós não é novidade, né? Beleza? Não, vai desistir? Já desistiu faz tempo. Não, Fábio? Então, pessoal, na próxima aula, eu conto com a presença do Fábio, da Gabriela, do Everton e do Rodrigo. Se caso, gravem o áudio já. Se não der certo, solta o áudio aí para um dos colegas e manda para nós aqui. Tá? Tem que estar firme mesmo, Fábio. Não é desistir, não. Desistir é para os fracos. Só os fracos desistem. Tá certo? No mais, eu não tenho nada a dizer, não vou ficar tomando o tempo de vocês têm muita coisa para fazer. Na próxima aula nós estamos aqui. Estaremos aqui, tá bom? Com fé em Deus. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Eu vou postar a vídeo aula gravada lá agora, tá?